Olá, meus queridos, estudando a lição número 7, a parte de segunda-feira, falando sobre a lei em Deuteronômio, ou ainda podemos dizer que o livro da lei foi lido por Moisés diante do povo nos limites da terra prometida. Uma nova geração teria que conhecer aquilo que Deus tinha como vontade divina para eles e como eles poderiam harmonizar a vida deles com aquilo que Deus queria. Obviamente que Deus colocou a graça como sendo a parte que iria ajudá-los a entender a lei e também cumprir a lei. É o que Deus faz conosco hoje. Nós temos a lei de Deus, que deve ser observada, logicamente, depois de amarmos a Deus, para que não nos tornemos legalistas. Há pessoas que pensam que obedecendo à lei de Deus vão se salvar. É um requisito, logicamente, nobre. Deus deseja obediência à sua lei, mas não podemos fazer disso um meio de salvação. Seria errado. Por isso que as pessoas chamam aqueles que guardam a lei de legalistas, porque querem colocar a lei como ponto de salvação. Deus disse para o povo, olha, vamos fazer uma aliança, e essa aliança aqui no Monte Sinai significa o seguinte: eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, vou colocá-los na terra prometida. Para isso, vamos fazer uma aliança, um pacto. Eu faço a minha parte e vocês fazem a de vocês. Qual é a parte de vocês? Vocês vão cumprir a lei dos 10 mandamentos, meus estatutos e meus preceitos. Não vão fazer isso sozinhos, porque não vão conseguir. Por isso, pela minha graça, vocês serão ajudados a cumprir aquilo que eu estou solicitando. Deus tem sempre um amor muito grande pelos seus filhos e não os deixa desamparados no cumprimento da lei. Seria até desumano, cruel, assim, da parte de Deus, nos deixar cumprindo uma lei que nós não conseguimos cumprir. Jesus mostrou que é possível cumprir a lei, mas sempre apegado no amor de Deus. Por isso Jesus era muito apegado a Deus para cumprir a lei, e a Bíblia diz que Jesus veio, viveu entre nós sem pecado. Sabe o que é isso? Sem transgredir a lei, porque pecado é a transgressão da lei. O remédio para que nós possamos entender a vontade divina é justamente a obediência. Um médico visitou um doente na casa dele, viu que o doente estava precisando de um remédio específico. Pegou o receituário, escreveu o remédio e disse, olha, tem que ser esse remédio. Se não for esse remédio, o senhor não vai ficar curado. O homem, então, depois que o médico saiu, chamou ali o vizinho e pediu um favor. Você pode ir à farmácia comprar esse remédio? Eu estou acamado, não posso ir. O vizinho disse, claro, vou agora. Foi até a farmácia, chegando lá, o farmacêutico diz, olha, eu não tenho esse remédio, mas eu tenho um similar. Pode levar esse aqui que vai dar o mesmo efeito. Não deu o mesmo efeito. O doente começou a utilizar o remédio, 2 dias, 3 dias, foi piorando, até que alguém da família disse para o médico, doutor, ele está piorando. O médico correu lá, disse, cadê o remédio que eu te mandei você utilizar? Quando o médico olhou, disse, não é esse remédio. Quem foi que passou esse remédio? O farmacêutico disse que esse aqui era igual, era similar. Não, de forma alguma. O médico foi ele mesmo à farmácia, solicitou o remédio que ele havia prescrito, melhor dizendo, e então trouxe para o doente, deu a ele, depois de 2 dias o homem estava curado. É preciso saber que Deus tem o remédio para o pecado. O remédio para o pecado é Jesus Cristo. Porém, para que nós possamos nos livrar do pecado, nós temos que fazer um ritual, amar o Senhor Jesus Cristo, cumprir a vontade divina, e esse cumprir a vontade divina é cumprir os mandamentos do Senhor. Não existe outra fórmula. É o pacto que Deus fez com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Deus fez o pacto da graça conosco na cruz, mas a graça não invalida a lei de Deus. Por isso a pergunta número 3 lendo esses versos, qual é a ideia principal deles e por que isso foi importante para o povo diante da terra prometida? Olha os textos bíblicos, todos em Deuteronômio 4:44. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Depois, Deuteronômio 17:19. E o terá consigo, e nele todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e para cumpri-los. Deuteronômio 28:58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, vocês serão prejudicados. Deuteronômio 30, verso 10. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nesse livro, quando te converteres de todo o teu coração ao Senhor teu Deus, com toda a tua alma, irás bem. Deuteronômio 31:12. Ajunta o povo e todas as mulheres e os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que aprendam a temer ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Deuteronômio 32:46.
Disse-lhes Moisés: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. E por fim, Deuteronômio 33, verso 2, disse pois Moisés: o Senhor veio do Sinai, também ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio e colocou a sua lei de fogo diante deles. Então, nesses versos, a pergunta é: qual é o assunto comum nesses versos? Resposta: o assunto comum, a ideia principal é a obediência aos mandamentos do Senhor, a lei de Deus, porque isso seria a parte do povo na aliança com Deus. Deus, logicamente, não iria pedir uma coisa que o povo não tivesse condições de cumprir, e Deus disse então que se colocaria à disposição para ajudá-los no cumprimento dessa tarefa que seria cumprir então a lei de Deus. Tá? O povo precisava ser forte, precisava ser corajoso, precisava ser fiel. Moisés mostrou-lhes pela leitura da lei que a obediência era o fator que mostrava o quanto Deus já havia feito por eles e que faria ainda muitas outras coisas se eles tão somente confiassem no Senhor. Por isso existe na lição da semana passada: que nação há tão grande como esta, que tem um Deus vivo, que fala palavras face a face e que tem estatutos e leis perfeitas para com o seu povo. Então Deus queria justamente que o povo aprendesse essa lição e fosse então justamente elogiado pelas nações, justamente pela obediência que eles teriam à lei do Senhor nosso Deus. O povo não tinha merecimento, mas Deus disse: eu farei por vocês o impossível. E realmente Deus fez o impossível, ajudou a tirar todas aquelas nações idólatras, para que o povo de Israel tomasse posse da terra de Canaã. Por isso, quando nós olhamos a história do povo de Israel e olhamos o futuro, nós vamos perceber que Deus vai precisar de um povo que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Olha, as coisas vão acontecendo, Jesus voltará em breve, mas antes da volta de Jesus, nós teremos aí a imposição da marca da besta, teremos assim a perseguição dos cristãos, e Deus vai precisar de pessoas que guardem os seus mandamentos. Você está disposto a ser uma dessas pessoas? Deus vai nos ajudar. Não faremos isso sozinho. O Espírito Santo estará conosco, nos ajudando na observância da lei, mas por amor a Ele. É diferente a pessoa guardar só por guardar. Um ateu pode guardar a lei tranquilamente e fazer isso sem nenhum tipo de amor ao Deus que promulgou essa lei. Por isso, Ellen White escreveu: os que seguem a Cristo olharão sempre para a lei perfeita da liberdade, e pela graça a ele dada por Cristo mudarão o caráter segundo os requisitos divinos. Tiago diz que nós seremos julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus é chamada lei da liberdade. Não nos aprisiona, mas nos deixa livres do pecado. Nós ficamos livres para servir o Senhor Jesus Cristo. Os que seguem a Cristo moldarão sua vida de acordo com a lei da liberdade. Havia uma juíza na Carolina do Norte, de nome Clara Warren. Clara Warren era muito querida pelos detentos. Ela atuava no tribunal juvenil, e muitos dos detentos eram juvenis, adolescentes. Como é hoje aqui a Fundação Casa, que assim acolhe adolescentes para ajudá-los para que eles sejam ressocializados. Então, Clara Warren cuidava dos detentos juvenis e ela fazia questão de ajudá-los, inclusive na ressocialização, para que eles arrumassem emprego, para que eles fossem bem no trabalho, com a família, com a sociedade. E um dia um repórter disse para a juíza: juíza, eu posso ir com a senhora em um dos presídios? A senhora faz visitas constantes, né? Ela disse: sim, você pode ir. Quando o repórter foi, ficou impressionado, porque os jovens gostavam muito da juíza Clara Warren. Ela era muito justa, ela era assim pragmática. Ela não deixava passar as coisas, mas também ela era justa, ajudando aqueles detentos a encontrarem o caminho da ressocialização. E eles amavam. Quando eles iam para a liberdade, eles faziam as coisas direitinho, porque amavam aquela juíza e sabiam que ela estava fazendo o melhor por ele. Deus é um juiz maravilhoso. Jesus Cristo disse: hoje eu sou o Messias, mas chegará o dia que eu serei o juiz, e meu Pai é que vai me ajudar a julgar. Então, quando nós amamos a Deus,
quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, Ele fará o melhor por todos nós, como prometeu fazer o melhor pelo povo de Israel. Que haja uma bênção para o nosso coração, para o teu coração. Tenha uma segunda-feira abençoada. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, por tua lei que nos protege, a lei da liberdade. Obrigado que o Senhor nos dá a chance de amarmos o Senhor. Obrigado pela graça que nos dá, sim, Senhor, aquilo que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá. O Senhor nos ajuda, o Senhor coloca a mão sobre nossa vida e nos dá condições de guardarmos a sua lei. Não para nos salvar, mas porque já estamos salvos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Fica com Deus. É uma segunda-feira abençoada. Foi um prazer transmitir essa lição para você. Divulgue o nosso trabalho no Facebook, no YouTube. Entre no YouTube, se inscreva, ative o sininho, coloque o seu like, o seu joinha, para que nós possamos crescer, tá bom? Fique com Deus. Amém.